Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre o El Clássico do último fim de semana. E que jogo, hein? Que jogo! Real Madrid 2, Barcelona 1, lá no Bernabéu, no sábado, dia 26 de outubro de 2025. Exato. Mas olha, quem acompanha sabe, né? Um El Clássico é sempre muito mais do que o placar final. Com certeza. Era briga direta pela liderança da La Liga, uma tensão enorme no ar. Teve gol, teve polêmica, emoção não faltou. Não mesmo. A vitória do Real foi gigante, claro. Quebrou aquela sequência de 4 derrotas para o Barça. Importantíssimo isso para eles. E abriu 5 pontos na liderança. Mas o que mais deu que falar, né, foram as outras coisas. As controvérsias. Exatamente. A reação do Vinícius Júnior quando saiu, que foi explosiva, e aquela tensão toda antes do jogo por causa do Lamine Yamal. Sim, as falas do Yamal. Bom, para a gente entender todo esse cenário, a gente juntou bastante coisa. Tem crônica do jogo, análise tática, opinião de comentarista. A gente ouviu o pessoal da Jovem Pan Esportes, da TNT Esportes Brasil. Pegamos o histórico da rivalidade, números dos jogadores, até os detalhes da arbitragem do VAR. A ideia é essa, né? Ir fundo. Tentar conectar os pontos, ver os diferentes lados dessas polêmicas todas. E pensar um pouco no que isso tudo significa, né? Para os clubes, para os jogadores. Perfeito. Então vamos começar situando o jogo. 10ª rodada da La Liga, Bernabéu lotado. Real Madrid líder com 24 pontos, Barça colado com 22. E essa pressão extra no Real por causa das últimas derrotas no Clássico. O clima já estava tenso. E o Real conseguiu 2-1, apertado, né? Mas quem viu o jogo, principalmente o primeiro tempo... Viu um domínio do Real, né? Podia ter sido mais. Mbappé fez o primeiro, assistência do Bellingham. Aí o Barça, mesmo sofrendo, achou o empate com o Fermín López. Mas o Bellingham, de novo ele, decidiu. Gol da vitória com passe do Militão. E aí o Real foi para 27 pontos, 5 na frente. Foi um jogo cheio de lances capitais. E o VAR trabalhou bastante. Trabalhou. O Javier Iglesias, no comando do vídeo, teve que ajudar o César Sotogrado em campo. Logo no comecinho. Aquele pênalti no Vini Júnior, né? Que foi anulado. Foi. E corretamente, né? A revisão mostrou que o Vini chuta a perna do Baldé ali na jogada. E não parou por aí. O Real podia ter feito mais gols, mas... 2 gols no Mbappé anulados. Impedimentos milimétricos, aqueles de linha. Que geram uma discussão danada. Sempre. E no segundo tempo foi o Bellingham que teve um gol anulado, também impedido. E ainda teve aquele pênalti por mão na bola do Henrique Garcia. Que o Mbappé foi bater e o Szczęsny pegou. Aliás... Que partida do Szczęsny, man. Grande atuação, fez 9 defesas, pegou pênalti. Ele entrou por causa das lesões do Ter Stegen e do João Garcia. E tá dando conta do recado. Um ponto positivo pro Barça, nesse cenário difícil. Sem dúvida. Do lado do Real, o Bellingham de novo foi espetacular. Gol, assistência, comandando o time. Mbappé fez o gol dele, apesar do pênalti perdido e dos anulados. E o Militão, muito elogiado. Muito. Firme na defesa e ainda deu passe para o segundo gol. Uma vitória para dar moral para o trabalho do Xabi Alonso. Já o Barça sentiu muitos desfalques, né? Rafinha, Lewandowski, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo. Muita gente importante fora. Talvez isso explique um pouco a dificuldade defensiva, principalmente no começo. O Real amassou ali. E o Hansi Flick suspenso, né? O auxiliar Marcos Sorg, que ficou na beira do campo. Fez falta. O gol do Fermín López foi um respiro, mas não deu. E ainda teve a expulsão do Pedri no fim. Complicou tudo. Essa vitória mexe até nos números históricos, né? Que são sempre um show à parte. Sempre. Foi o jogo 261 oficial entre eles. O Real agora tem 106 vitórias, o Barça 103. Na La Liga conta tá como? Real com 80, Barça com 76. E nos gols totais, 441 para o Real, 433 para o Barça. É muito equilíbrio, né? Muito. Mostra o tamanho dessa rivalidade, mas essa edição teve um temperinho extra, digamos assim. Teve. E veio de onde menos se esperava, talvez, do Lamine Yamal, o garoto do Barcelona. 18 anos. Pois é. Aquela participação dele na Twitch com o Ibailianos antes do jogo deu o que falar. E como? Ele soltou umas frases fortes. Falou que o Real Madrid costuma roubar
e reclamar. Nossa! E comparou com o time da Kings League, aquela liga do Piquet. Isso! Um time que tem essa fama de ser ajudado pela arbitragem lá. E ainda relembrou vitórias do Barça com ironia. Foi uma provocação direta. E como isso bateu lá no Real Madrid? Olha, as informações são de que caiu muito mal. Os jogadores se sentiram desrespeitados e usaram isso como motivação. Gasolina na fogueira, como dizem. Exatamente. Dizem que o Xabi Alonso até usou isso na pré-eleição para inflamar o time. E a gente viu a resposta depois, né? Dentro e fora de campo. Viu? O Bellingham postou: falar é fácil, à la Madrid sempre. O Tchouaméni na entrevista também deu uma cutucada. Falou algo como: se ele quer falar, ok, mas quem ganhou fomos nós, né? Isso aí. Recados diretos. E parece que nem dentro do próprio Barcelona a fala do Yamal pegou bem, gerou um mal-estar. É delicado, né? Para um jogador tão jovem soltar uma dessa antes de um jogo desse tamanho. Muito delicado. E em campo, a atuação dele ficou abaixo. Aí fica a pergunta: foi a pressão? Ele sentiu? Pode ser. O auxiliar do Barça falou da pressão do Bernabéu, teve a questão da lesão recente também no Pessoas. Um músculo chato, né? Que limita a explosão. Exato. Ou será que foi a própria fala que aumentou a pressão sobre ele? Os números não foram bons, perdeu muitas bolas. Foi bem marcado pelo Carreiras, né? Foi. Acabou sendo um dia difícil para ele. Cai naquela história, tem que responder com a bola no pé. Pois é. Se antes do jogo o foco foi o Yamal, durante a partida quem roubou a cena foi o Vinícius Júnior. Vamos entrar nessa situação da substituição dele? Esse foi o pico da tensão ali nos 90 minutos, eu acho. Lá pelos 70, 72 minutos, Real ganhando. 2-1. Aí o Xabi Alonso chama o Rodrigo e tira o Vini Júnior. A reação dele foi instantânea e muito visível. Muito. As câmeras pegaram tudo. Ele olhando para o banco incrédulo, perguntando, eu? E aí virou e soltou uns xingamentos, né? Leitura labial indicou, vai tomar no cu, C. Pesado. Ele cumprimentou o Rodrigo que estava entrando, mas passou direto pelo Xabi Alonso. Nem olhou para o técnico. E foi em direção ao túnel. Aí começou a confusão de informação. Primeiro saiu na Jovem Pan que ele tinha ido pro vestiário, ficado uns 7 minutos lá. Isso gerou muita crítica. Muita. Chamaram de papelão, falta de profissionalismo, de tudo. Mas depois outros veículos, como o TNT Esportes e ESPN, disseram que não foi bem assim. Que ele foi parado por um auxiliar antes de entrar no túnel. Isso. Que ele teria voltado pro banco logo depois para ver o fim do jogo. Não chegou aí pro vestiário de fato. Muda um pouco a figura, né? Mas a reação em si, o ato de sair daquele jeito, é inegável. Inegável. E as análises foram por aí. Mesmo com essa correção sobre o vestiário, a crítica à atitude continuou forte por parte de alguns. O Flávio Prado, o Mauro César Pereira, bateram bastante na tecla da indisciplina, do individualismo. Exato. A leitura foi de desrespeito ao técnico, ao Rodrigo, à equipe. No El Clássico, ganhando em casa, pegou mal. Por outro lado, tentaram entender a frustração dele também, né? Ele estava bem no jogo. Estava bem. Dando trabalho para o Condé ali na ponta esquerda, a substituição taticamente naquele momento foi questionável para alguns. E levantaram aquele ponto da TNT Esportes. Sim, o histórico. Com o Xabi Alonso, Vini só tinha jogado os 90 minutos em 3 de 13 jogos na temporada. Isso gera aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o Alonso tira muito ele ou protege mais o Mbappé, que saiu só lá no finalzinho? São perguntas que ficam no ar, né? Abre margem para essa discussão sobre a gestão do elenco. E o Xabi Alonso, o que ele disse depois? Tentou apagar o incêndio. Na coletiva elogiou muito Vini, falou que a partida dele foi maravilhosa. E sobre a reação? Disse que o que aconteceu depois disso podemos conversar em particular, não é muito importante, minimizou publicamente. Mas admitiu que a conversa vai rolar? Vai rolar. Mostra que ele sabe que tem um ponto ali para ajustar. Essa gestão de egos no Real Madrid não é fácil. Já teve questão com o Rodrigo, com o Endrick. É um desafio para ele, sem dúvida. E um detalhe interessante. Depois do apito final, viram o Vini abraçando o Rodrigo. Sim, isso reforça a ideia de que a bronca não era com o companheiro, mas sim com a decisão do técnico mesmo. E essa tensão não ficou só na substituição, né? O fim do jogo foi quente. Muito quente. A expulsão do Pedri ali nos acréscimos deixou todo mundo pilhado. E aí teve confusão depois do apito final, perto dos vestiários. Teve. Jogadores se estranhando, o Carvajal foi para cima do Yamal fazendo o gesto de fala muito.
Uma resposta direta àquela fala pré-jogo. Claramente. E o Vini Júnior também entrou nessa. Ele também foi pro Yamal. Também. Fazendo o mesmo gesto. A ESPN pegou ele falando pro Yamal, você só toca a bola pra trás. Provocação pura. Nossa, e ele parecia bem alterado, né? Parecia. Precisou ser contido ali. Dizem que a discussão foi com o Yamal e também com o Rafinha, que estava lá mesmo lesionado. Ah, e já viram uma coisa até entre brasileiros da seleção. O narrador da ESPN criticou isso, né? Criticou. O Fernando Nardini chamou de tremenda bobagem essa postura do Vini ali na confusão. O De Jong do Barça diz que a reação do Real foi um pouco exagerada. É muita coisa junta, né? É fascinante ver como tudo se amarra. A fala do Yamal vira combustível para o Real. Que responde em campo e fora dele. A reação do Vini na substituição mostra uma tensão interna. E os confrontos no final mostram a rivalidade transbordando. Exato. Olhando para o campeonato, o Real abre 5 pontos. É bom, mas tem muito chão pela frente ainda na La Liga. muito chão. Talvez o impacto maior seja interno mesmo no Real Madrid. Como fica essa relação Vini Júnior e Xabi Alonso? Episódios assim desgastam. E mesmo com um contrato longo até 2027, sempre gera especulação, né? Sempre. E joga luz sobre a habilidade do Alonso de gerenciar esse vestiário cheio de estrelas. Vini, Mbappé, Bellingham. É um teste para ele. E pro El Clássico em si, o que esse jogo deixa? Mais um capítulo quente, cheio de controvérsia. Mostra que a briga não é só na bola. É na narrativa, na provocação, na rede social. A intensidade está subindo. Então, resumindo, vitória importantíssima do Real Madrid, quebra de jejum contra o rival, vantagem na tabela. Mas o que marcou mesmo foram As falas do Yamal antes, a explosão do Vini Júnior ao sair e esse clima tenso que foi até o pós-jogo. Foi um clássico com muitas histórias dentro da história. E sabe, pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? Além desse drama todo, o que esse episódio mostra sobre a pressão em cima desses craques tão jovens como o Yamal, como o Vini. É um ponto interessante. Nesse mundo de hoje, com mídia em cima o tempo todo, rede social cobrando, criticando, o quanto a personalidade deles, o que se fala fora de campo, está começando a ditar o ritmo e a tensão desses grandes jogos. Será que a narrativa está ficando tão grande quanto o próprio jogo? É uma ótima pergunta para a gente pensar. O quanto dessa tensão toda é futebol e o quanto é